Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo RBR Properties, código de negociação RBRP11. É um fundo focado em lajes corporativas e imóveis de logística, mas que pode atuar não só comprando diretamente os imóveis, como também atuando através do mercado de fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada? Para a gente então conhecer um pouquinho do fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FII e digitar um pedaço do código ou do nome do fundo. A primeira aba que abre é a aba Básico, onde a gente vê algumas características. A gente vê que ele está classificado como segmento de lajes comerciais, porque historicamente é o principal eixo dele, apesar de que não é o único. A data do IPO dele, do começo dele, ele é de julho de 2018. Então, como nós estamos gravando esse vídeo em maio, final de maio de 2020, então, na verdade, é um fundo que está beirando aí 2 anos de existência. Ele é gerido pelo pessoal da RBR. E tem o código de negociação RBRP11, uma área bruta locável de mais de 124 mil metros quadrados, administrado pela BRL Trust. A gente pode ver aqui um pouquinho histórico de cotações dele. A gente vai ver que ele começou a vida dele lá na base de R$80, ficou flutuando aí entre 80 e 90 durante boa parte do tempo, chegou num pico de cerca de R$105, a gente pode até dar um zoom aqui para tentar enxergar um pouquinho melhor, zoom de R$105,98 na primeira semana de janeiro de 2020, assim como vários fundos chegaram aos seus picos nessa mesma época. Foi descendo devagarzinho, foi descendo, bateu o fundo lá no dia 18 de março de 2020, assim como o mercado de maneira geral também bateu seu pico, seu vale entre o dia 16 e 19 de março, a um preço de 62 e recuperou, se aproximou do preço do seu IPO de R$80 e no momento que a gente grava esse vídeo, ele está cotado a 76 redondo. Observando o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 40 centavos por cota, o que em relação ao valor de mercado hoje do fundo, dá um dividend yield de 0,53. E olhando os últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 4,43 por cota, o que dá quase R$6 de distribuição, 6% ao ano de distribuição. Olhando o histórico dele, claro, no começo sempre tem às vezes uma distribuição irregular, alguma coisa que estava acumulada antes do fundo ir para a bolsa, ou coisas parecidas, mas tirando esse primeiro mês, a gente pode ver que ele rodou aí entre 40 e 50 centavos, chegou a cair para 28, 26. Lembrando que esse fundo ele fez uma emissão de cotas nesse período, então esse dinheiro estava em caixa, boa parte dele, então rendendo um pouco menos, e agora ele já se aproxima aí da faixa do 50, 40, mesmo durante essa pandemia da Covid-19 que a gente está enfrentando no momento. Olhando aqui a questão do valor patrimonial, aqui já com referência a abril de 2020, o valor patrimonial por cota está de R$ 83,74. Então, considerando o valor da cota atual de 76, é um desconto de 9%, ou seja, uma relação de preço ao valor patrimonial de 91, né? 0,91 ou 91%, enquanto o valor patrimonial do fundo está da ordem de 716 milhões, o valor de mercado está em 650 milhões. Observando o histórico do fundo como um todo, a gente vê um valor patrimonial, mesmo com a emissão, um valor patrimonial aqui quase que crescente todos os meses, né? Uma pequena inflexão aqui em março, mas que já se recupera em abril. E observando, a gente vai vendo que o fundo basicamente sempre negociou com ágio. Poucos meses ele negociou abaixo do valor patrimonial. Só aqui abril e maio, mas também 0,99, ou seja, praticamente no ponto. E aqui em abril, então, o maior desconto, né? A menor relação preço-valor patrimonial da história do fundo. História curta, mas maior da história. A gente vê que ele
Durante bastante tempo teve muito poucos cotistas, apenas 100 cotistas, alguma coisa assim. E a partir, sim, da última emissão, né, dessa emissão que aconteceu no final de 2019, a quantidade sim sobe para 11 mil cotistas e bate agora mais de 18 mil cotistas. Do ponto de vista de liquidez, obviamente ele não vai ter a mesma liquidez dos grandes e tradicionais fundos imobiliários. Mesmo assim, uma liquidez bem grande para um fundo relativamente recente, né? No mês passado, um volume total negociado de 31 milhões, quase 32, que dá uma média por dia em abril de 1,5 milhão. E esse mês de maio ainda não fechou, mas uma média de 1,7 milhão. A gente vê que, claro, praticamente antes da oferta pública havia 3 negociações no mês, 5 negociações, 2 negociações, etc. E aí sim, a partir da oferta pública, aí a gente vê um aumento muito grande nas negociações. Janeiro, um dos meses mais líquidos da história do mercado de fundos imobiliários, uma média diária de 3 milhões. Mesmo assim, a média diária aí de 1 milhão, e principalmente olhando a quantidade de negócios, que eu também acho que é um número muito importante que não pode ser esquecido em nenhum momento, a gente vê, pelo menos já desde janeiro, o pior mês, maio ainda não fechou, mas pior mês foi 25 mil negócios, ou seja, mais de 1.000 negócios por dia. Isso é bastante coisa. Então, o pequeno investidor não precisa ter muito receio de entrar ou sair de posição, porque, a gente está falando de mais de 1 milhão sendo negociado por dia em média, então bem tranquilo, mesmo que se você vai entrar com uma posição um pouquinho maiorzinha, só se você vai entrar com patrimônio realmente de algumas centenas de milhares de reais você vai precisar ter uma preocupação de fracionar isso de alguma maneira. O fundo ele também tem, assim como todos os fundos geridos pela RBR contam aqui no Clube FI com o espaço RI, ou seja, você pode mandar uma mensagem para o gestor do fundo. Aqui nesse fundo, até hoje, ninguém fez nenhuma pergunta, mas outros fundos da RBR vocês podem acompanhar, e o pessoal do RI da RBR sempre dando as respostas aqui, a equipe capitaneada pelo Bruno Franciulli, que é o responsável pela parte de relações com investidores do fundo. A gente pode ver aqui agora o último relatório gerencial, foi divulgado em abril, com a posição de março, claro, comentando um pouquinho sobre os impactos da Covid e tudo mais. O fundo, a gente pode rolar um pouquinho, ele comenta aqui que boa parte dos inquilinos são empresas de grande porte, como a IBM, a Fiat, a Volkswagen e tudo mais. Esses grandes nomes são quase 70% da receita do fundo. Então, isso traz um risco de crédito menor, traz uma tranquilidade maior. Claro que dá uma certeza de recebimento, obviamente que não, mas o gestor entende que são inquilinos de menor risco de inadimplência. Aqui a gente vê então qual é o guidance de dividendos, né, que foi bolado, né, que foi pensado no prospecto da última emissão de cotas, uma distribuição de cerca de 50 centavos por cota, ou como está no prospecto, 7,1% ao ano, tendo como base a oferta nessa última emissão, que foi a quarta emissão, no valor de R$ 87,45, que vai dar então 50 centavos por mês. Até que o fundo esteja distribuindo esses 50 centavos, o gestor não recebe taxa de gestão. Ele está trabalhando sem receber nenhuma taxa de gestão. A partir do momento que o fundo começar a distribuir mais do que 50 centavos, tiver um resultado acima de 50 centavos, é que o gestor passa a receber taxa de gestão. Não confundir aqui com taxa de performance, estou falando da taxa de gestão, aquela ao qual o gestor teria direito todos os meses, porém o pessoal da RBR decidiu que não vai cobrar taxa de gestão até que o fundo esteja fazendo essa distribuição de 50 centavos por cota.
Aqui então tem as estratégias do fundo, né? Ele tem aqui uma estratégia core, né? Uma estratégia núcleo, que é o investimento em tijolo, diretamente ou via FIIs. E aqui vai dar para ver um pouquinho melhor isso. O fundo fechou o mês de março com 12 ativos. Então a gente vê o edifício na rua Amauri 305. Aqui foi um prédio que o fundo adquiriu o imóvel e deu um retrofit, ou seja, deu toda uma modernizada nele. Aqui tem as fotos do hall de entrada, dos andares. Era um imóvel que tinha uma grande vacância, localizado numa região premium, mas um imóvel que não era tão premium assim, digamos assim. E o fundo fez não só a aquisição, como uma modernização e já conseguiu melhorar muito a vacância, já conseguiu praticamente zerar a vacância desse imóvel. E aqui o portfólio logístico, ele explica um pouco do racional do fundo, lembrando que todos esses imóveis de logística vão estar dentro de um fundo chamado RBR Log, RBR Logística. Então, o RBR Properties é dono de 90% desse fundo RBR Log, sendo o restante investido por outro fundo da RBR. Então não é um fundo que está aberto ao mercado ou ainda não está aberto ao mercado. Claro, no futuro pode ser que abra ou não. E o fundo tem a estratégia tática, que é buscar fundos também que investem em tijolo, em bons imóveis, porém que estejam em preços muito descontados. Para quê? No futuro, no caso, por exemplo, de uma melhora de preços ou de uma necessidade de fazer um pouco de liquidez para poder fazer frente a um novo investimento ou coisa parecida, o fundo pode desinvestir, realizar os lucros e alocar em outras estratégias diretamente do mercado de tijolo. Aqui vem então a descrição aqui, né, das receitas e despesas e tudo mais, a composição do rendimento, quanto foi lucro através de estratégia core, quanto foi de estratégia tática, quanto foi de caixa, despesas, gasto com reservas, o patrimônio do fundo. Então aqui tem a estratégia. Então o core é o investimento em tijolo direto ou através de FII exclusivo, como por exemplo o RBR Log. A tática, que são os FIIs listados buscando arbitragens, ou seja, tentar ganhar no ganho de capital, fazer alocações em imóveis ou fundos de imóveis a preços bastante interessantes, buscando ganhar o resultado do lucro numa venda futura. Além disso, o valor em caixa, né, para poder tentando melhorar o carrego do fundo, ou seja, para botar em operações razoavelmente rentáveis, para não ficar tão pesado ao fundo carregar isso. E também operações de desenvolvimento ou retrofit, como a gente mencionou, aquele do imóvel Amauri 305. Aqui então, claro que o fundo está um pouco descasado do seu guidance, né, da sua estratégia básica, mas é porque também ele fez uma emissão de cotas há pouco tempo, então ele está com um pouco mais de dinheiro em caixa. Então o objetivo dele é ter pelo menos 70% em ativos core, de 0 até 30% em aplicações pontuais, né, na visão tática dos FIIs listados e tudo mais, até 20% em caixa e até 10% em operações de desenvolvimento. No momento não tem nada de desenvolvimento, o caixa está da ordem aí de 30%, o tático de 15% está dentro do guidance e o core ainda está um pouquinho atrás. Aqui tem a composição da carteira, quanto é de ativos diretos, quanto é via fundos imobiliários, a alocação de FIIs por setor. E a gente vê que pouco do que ele entra em FIIs é através de ofertas públicas, seja oferta para investidor geral, que são as ofertas 400, ou para investidores profissionais, que são as 476. Boa parte, quase a totalidade do portfólio é a mercado mesmo, ou seja, vendo fundos a preços descontados, a preços que a gestão entende interessante, principalmente fundos
cujo preço de compra está abaixo do preço de reposição, ou seja, do preço de construir aquele ativo, um ativo análogo, e o fundo vai lá e compra no book mesmo, compra no home broker e faz essa alocação até conseguir vender num prédio num preço mais interessante. Aqui a descrição dos imóveis, a gente vê aqui, tem imóveis no Rio, como Castelo Branco, que fica ali na República do Chile. Quando que o fundo adquiriu? Aqui, vejam que o fundo ele já é um pouco antigo, ele está na bolsa só há 2 anos, mas é um fundo que já existe já há algum tempo, apenas era fechado e há cerca de 2 anos atrás ele abriu ao mercado. Edifícios em São Paulo, né? Alguns nem só que são lajes corporativas, mas também para grupos educacionais. O Amauri, que a gente comentou. Edifício Delta Plaza também. Que tem toda a descrição e as operações logísticas dentro do RBR Log. Não só em Hortolândia, como também em Itapevi, Resende, né, que é uma fábrica de caminhões do grupo Volkswagen, que é a empresa chamada MAN. Aqui tem toda a explicação, 75% em São Paulo, 25% no Rio, toda a tipologia. Hoje a gente vê 52% está em galpão, 37% em escritório e 11% em outros. Então, muito apoiado, como a gente já comentou, em laje corporativa e galpão, né, galpão logístico. Basicamente, contratos típicos. Então, contratos que, dependendo do preço que está sendo negociado hoje nesse contrato de locação, se foram, por exemplo, contratos assinados em 2015, 16, 17, talvez contratos assinados a preços bastante rebaixados e que numa eventual revisional de contrato o gestor vai poder colocar um pouquinho mais de valor nesses contratos. Isso também é uma coisa que está no radar da gestão. Então a gente vê aqui que o fundo tem 16% vencendo ainda em 2020 e 55% em 2021. Então nesse prazo de 1 ano e meio, digamos assim, mais de 70% dos contratos vão entrar em revisional. E aqui as operações táticas, né? Os fundos imobiliários que o fundo tem do seu patrimônio e a alocação em caixa e uma pequena operação de desenvolvimento comercial através de um outro fundo da RBR, que é o RBR Desenvolvimento. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma coisa que vale a pena a gente reforçar aqui. Pelo prospecto dessa última emissão, que foi a 4ª emissão de cotas, o fundo previa fazer a alocação de todo o recurso em cerca de 6 meses, prazo esse que já teria se esgotado nesse momento de maio, onde a gente está fazendo a gravação desse vídeo. Porém, isso foi uma estratégia da equipe de gestão, uma estratégia tomada com base em toda essa pandemia da Covid-19 que está acontecendo. Isso eles mostram nos relatórios, mostram nos documentos, porque o mercado de fundos imobiliários e o mercado de investimento direto em imóveis se comportam de maneira diferente. O mercado de FIIs tende a ser mais ágil e contabilizar mais rapidamente no preço qualquer fato positivo ou negativo do próprio mercado. E numa negociação de imóvel, o proprietário muitas vezes não é tão dinâmico. Ele mantém ainda o preço pedido por mais tempo e só depois ele reage. Então esse descompasso entre os dois mercados é aonde o RBR Properties muitas vezes vai atacar. Como, por exemplo, durante essa crise, o preço dos FIIs caiu muito fortemente e o dos imóveis não. Então, a gestão entendeu que valia a pena naquele momento aproveitar esse desconto dos fundos imobiliários, adquirir fundos imobiliários a um preço mais interessante do que os tijolos que o fundo estava negociando e aguardar. Ver se ou esses imóveis vão cair de preço ou se pelo menos os fundos imobiliários, ao se recuperarem, permitem ao fundo até gerar um lucro e daí voltar a essas negociações ou a negociações de imóveis parecidos. Então o fundo opera muito com essa ideia de arbitragem. Em que mercado é mais interessante eu atuar naquele momento? Aonde que a operação está mais barata? Vale mais a pena comprar um fundo imobiliário ou comprar um tijolo propriamente dito? Ainda é
a lógica do fundo, o foco principal em investimento em tijolos. Porém, a gestão não vai se furtar, não vai fechar os olhos de ver uma oportunidade de fazer um ganho de capital num fundo imobiliário de tijolo que esteja com um valor descontado em relação àquilo que a gestão entende por um valor justo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!